É o menininho. Eu posso tirar isso onde? Muito boa noite a cada um de vocês. Sejam bem-vindos a este culto no primeiro domingo de Quaresma. Nós estamos fazendo essa gravação e também queremos realizar este culto em nome do nosso Deus triuno. E como palavra de acolhida nós trazemos o texto da Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 12, onde lemos assim: Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. A vida cristã é uma vida sob a cruz. É uma vida onde nós, a partir do batismo, vivemos e passamos por diversos momentos de provações e também enfrentamos tentações. Enquanto filhos na carne, sofremos tentações provindas da nossa velha natureza e do antigo tentador Satanás. Mas também temos da parte do Senhor o seu próprio exemplo de vida, de que nas tentações, usando a palavra de Deus, o Espírito Santo teve a certeza então de poder vencer aquela luta. Também nós, firmados nesta mesma palavra e na certeza do Espírito Santo que nos acompanha, seguimos em frente, combatendo o bom combate da fé, conforme o apóstolo Paulo nos ensina, sabendo que no final temos a coroa da vida. Por Cristo. Amém. Convido vocês a colocarem-se de pé para um momento de invocação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Te confesso, ó Deus, os pecados meus, são imensas as transgressões, pecados e tentações. Jesus, aqui estou, te peço, ó Senhor, de mim tem compaixão, busco alívio ao coração. Sei que cometi erros contra ti, pensamentos e ações, palavras, ingratidões.
Jesus, aqui estou, te peço, ó Senhor, de mim tem compaixão, busco alívio ao coração. Essa petição, peço o teu perdão, venho em ti me consolar, só tu podes libertar. Jesus, aqui estou, te peço, ó Senhor, de mim tem compaixão, busco alívio ao coração. Muito amados do Senhor, diante do nosso Deus, pergunto se também é essa a vossa sincera confissão, de que vos arrependeis verdadeiramente dos vossos pecados, que credes em Jesus Cristo e que tendes o sincero e firme propósito de corrigir a vossa vida pecaminosa pelo auxílio de Deus Espírito Santo. Se assim é, então, afirmem dizendo: sim, desejo pela graça de Deus. Em virtude de vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, compartilho com vocês da graça ao presente dos céus e da parte por ordem de Jesus Cristo, nosso Senhor. Digo com alegria a cada um de vocês que assim confessou: os teus pecados estão perdoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O salmo introito para esse dia, como temos ali no painel, salmo de número 25, os versículos 1 a 10. Faremos a leitura com divisão por versículos, pares a congregação, ímpares o oficiante. Quem quiser acompanhar na Bíblia, fique à vontade, mas também podem usar do nosso painel. Ó Senhor Deus, a ti dirijo a minha oração. Salva-me da vergonha da derrota, não deixes que os meus inimigos se alegrem com a minha desgraça. Os que confiam em ti não sofrerão a vergonha da derrota, mas serão derrotados os que sem motivo se revoltam contra ti. Ó Senhor, ensina-me os teus caminhos, faze com que eu os conheça bem. Ensina-me a viver de acordo com a tua verdade, pois tu és o meu Deus e o meu Salvador. Eu sempre confio em ti. Ó Senhor, lembra da tua bondade e do teu amor, que tens mostrado desde os tempos antigos. Esquece os pecados e os erros da minha mocidade, por causa do teu amor e da tua bondade. Lembra de mim, ó Senhor Deus. O Senhor é justo e bom, e por isso mostra aos pecadores o caminho que devem seguir. Deus guia os humildes no caminho certo, e lhes ensina a sua vontade. Ele é fiel e com amor guia todos os que são fiéis à sua aliança. Amém. Cantamos. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos ao nosso Deus. Ó Senhor, Santo e Eterno Pai,
De ti provém a libertação de todas as tentações. Não permita que em provações confundamos a fonte de toda a esperança. Não permita que demos ouvidos ao tentador e que deixemos de ouvir a tua mensagem de acolhida e de perdão. Sustenta-nos neste tempo de Quaresma, na certeza da tua presença entre nós, e dá-nos força suficiente para levarmos com a alegria de quem já é resgatado, regenerado, a nossa cruz. Por Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Redentor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, o único Deus para todos sempre. Amém, Senhor. Podem sentar-se. Nós queremos cantar o hino de número 49 do Inário Louvai ao Senhor, hino 49, que também será projetado em nosso painel. Vem, Espírito Divino, nobre ensinador, vem, revela em teu ensino nosso Redentor. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Vem, dissipa em nós a treva que o pecado traz, e da perdição nos leva à mansão da paz. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Vem, reveste os teus amados de justiça e luz, reconduze os transviados ao Pastor Jesus. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Tu operas entre os povos mera conversão, dá-lhes pensamentos novos, novo coração.
Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Estimados irmãos e irmãs, a palavra do Senhor nesta noite temos registrado no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, capítulo 22, dos versículos 1 a 8. Gênesis capítulo 22, versículos 1 a 18. Deus põe em Abraão à prova. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu: estou aqui. Então Deus disse: pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá. Ali na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arriou o seu jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram junto com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe. Então disse aos empregados: fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaque. Pegou uma faca e fogo, e os dois foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse: pai. Abraão respondeu: que foi, meu filho? Isaque perguntou: nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso, ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Em seguida, pegou a faca para matá-lo. Mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor o chamou, dizendo: Abraão, Abraão. Estou aqui, respondeu ele. O anjo disse: não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão olhou em volta e viu um carneiro preso pelos chifres no meio de uma moita. Abraão foi, pegou o carneiro e o ofereceu como sacrifício em lugar do seu filho. Abraão pôs naquele lugar o nome de O Senhor Deus dará o que for preciso. É por isso que até hoje o povo diz: na sua montanha, o Senhor Deus dá o que é preciso. Mais uma vez o anjo do Senhor lá do céu chamou Abraão e disse: porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho,
Eu juro pelo meu próprio nome, diz Deus o Senhor, que abençoarei você ricamente. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu e os grãos de areia na praia do mar. E eles vencerão os inimigos. Por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. Palavra do Senhor. A segunda leitura para este dia, esse momento, nós tomamos da epístola do apóstolo Tiago, capítulo 1. Epístola de Tiago, quanto? Página 1236 em nossas Bíblias. Tiago 1, 12 a 18. Onde lemos assim: Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Quando alguém for tentado, não diga esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Não se enganem, meus queridos irmãos. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu. Vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda, nem varia de posição, o que causaria escuridão. Pela sua própria vontade, Ele fez com que nós nascêssemos por meio da palavra da verdade, a fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as suas criaturas. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Queremos cantar do próximo hino, no inário de vocês, número 63, também será projetado. Digno és o Cordeiro. Digno és, ó Cordeiro, de todo louvor. Graças nós rendemos por teu amor. Tua seja a glória e o domínio também, para todo sempre. Amém. Amém. Teus são os poderes e os tronos também, hoje e para sempre. Amém, amém. Glórias nas alturas, na terra também, glórias para sempre. Amém, amém. Talvez alguns tenham notado alguma diferença entre o texto no inário e o texto que acabamos de cantar. Uma orientação litúrgica neste tempo de Quaresma
que começou na última quarta-feira e se estende até o próximo dia 3 de abril. Durante esse período é um momento em que nos cultos e nas liturgias não proferimos o aleluia. Por isso também, nesse momento, quando cantamos entre as leituras, não referimos o tradicional cântico do tríplice aleluia. Nós queremos seguir nossa liturgia e nas leituras, a leitura do Santo Evangelho, Marcos capítulo 1, os versículos 9 a 15, em reverência à palavra do Santo Evangelho, aqueles que podem, fiquem de pé. Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, dos versículos 9 a 15. Onde lemos assim: Nessa ocasião, Jesus veio de Nazaré, uma pequena cidade da região da Galileia, e foi batizado por João Batista no Rio Jordão. No momento em que estava saindo da água, Jesus viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu filho querido e me dás muita alegria. Logo depois, o Espírito Santo fez com que Jesus fosse para o deserto. Jesus ficou lá durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Ali havia animais selvagens e os anjos cuidavam de Jesus. Depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galileia e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus. Ele dizia: Chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Até aqui, palavra do Senhor. Queremos confessar a nossa fé cristã nas palavras do Credo Niceno, conforme é projetado em nosso painel. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis. E em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus. Gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação, desceu do céu e se encarnou na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras e subiu aos céus. E está assentado à direita do Pai e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa igreja cristã e apostólica confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vinda do mundo vindouro. Amém. Podem sentar-se. No hino de nosso cancioneiro 137, cantamos: A minha fé, Senhor, ponho em teu grande amor.
A minha fé, Senhor, ponho em teu grande amor e em teu poder. Ouve ao que vem clamar e humilde suplicar, teu sempre sem cessar desejo ser. Meu coração sustém e guia em todo bem meu caminhar. Ó Jesus, Senhor, por ti maior amor, só para o teu louvor e vem guardar. Quando eu, Senhor, andar e triste vaguear na treva e dor, ajuda-me, ó Jesus, e muda a sombra em luz, tornando leve a cruz por teu favor. E quando para mim a vida já ao fim eu vir chegar, das tu, Salvador, nas tuas mãos de amor, sem susto e sem temor, eu quero estar. Só antes de começar, verifica se a imagem, eu estou em cima de alguma coisa. Só calma aí, deixa aí. Depois eu vou cortar. Tá. Vamos voltar lá. Estimada congregação, amigos de perto e aos que estão distantes, que a graça do nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, acompanhe a cada um de nós nesta meditação que trazemos para este primeiro domingo de Quaresma. Nós olhamos as leituras de hoje e dessas leituras destacamos o texto da Epístola, o versículo 12. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Meus queridos, tempo de Quaresma nós iniciamos olhando o batismo e a tentação de Jesus. Esse período que segue então até a Páscoa conta de 40 dias, excetuando os domingos ao longo dessas semanas, e culminam com o domingo da ressurreição ou domingo da Páscoa cristã. De uma maneira muito ilustrativa, também nos fala de um tempo de peregrinação.
um tempo de perseverança em meio às aflições. O texto da epístola, portanto, o apóstolo Tiago traz uma orientação para a igreja muito importante, enquanto nesta peregrinação, como ele começa esta epístola, aos cristãos dispersos, ao povo de Israel disperso pelo mundo, ele traz dois temas extremamente importantes que não podemos confundir. Lembrando uma palavra de Jesus, orientando aos seus discípulos, de que no mundo passamos por aflições, o nosso texto começa também com essa expressão. Nas aflições que enfrentamos no mundo, feliz ou bem-aventurado, abençoado por Deus, é quem em meio às aflições não abandona a fé. Antes, pelo contrário, permanece fiel. Lembrando, por outro momento, o apóstolo Paulo, que também olha para esta realidade da vida e diz: sigo em frente, combati o bom combate, guardei a fé, sigo para tomar a coroa que já me foi conquistada. Alguém que caminha dia após dia como um cristão fervoroso, enfrenta certamente momentos diversos de aflições. Mas é importante nós sabermos a origem das aflições. Hoje nós ouvimos, num primeiro momento, a leitura do Antigo Testamento que nos mostrou, nos contou a história de aflição de Abraão. Abraão recebeu um chamado de Deus. Já aos 75 anos, sair da terra de sua família, junto com sua esposa, seus empregados e tudo aquilo que havia conseguido ajuntar ao longo de sua vida, e seguir para um outro caminho, para uma outra terra, servir e guardar a voz do Deus Criador, deixar toda a idolatria daquela cidade onde vivia com seus parentes. Depois de alguns anos, mais de 20 anos, então, por fim, depois de longa espera e muitos modos equivocados de fazer cumprir a vontade de Deus, Abraão e Sara recebem por fim a bênção do Senhor, aquele que trouxe para aquele casal grande alegria e que seria, sob a promessa do Senhor, o início de uma grande nação. Nasceu Isaque. E quando essa criança já estava adolescente, recebendo todo o amor e carinho, toda a manifestação de cuidado e dedicação de seus pais, o Senhor aparece novamente com um desafio. Abraão, pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá, na montanha que lhe mostrarei, queime o seu filho como sacrifício. Algo fácil? Certamente não. Grandes aflições enfrentamos, também por obedecer a palavra de Deus. Muitos momentos podemos tentar nos aproximar dessa história, desse homem, desse casal, para dizer: será que faríamos algo semelhante? Será que, eu vejo nossa irmã com um netinho no colo, será que num pedido desse do Senhor, estaríamos dispostos a dar o nosso filho? A palavra do Senhor diz que Abraão se tornou o pai da fé.
de muitas nações. E o que ele tinha de excepcional em relação às demais pessoas? Abraão creu. Creu em todo momento na promessa de Deus. Abraão creu que esse Deus, que de maneira muito diversa e maravilhosa, demonstrou a ele o seu poder e a sua autoridade, ao longo dos tempos, protegendo contra inimigos, guardando a vida dele e de sua esposa, sua família em meio ao deserto, permitindo que com o seu trabalho honesto pudesse progredir nos seus rendimentos. Deu também a ele o filho da promessa. Abraão enxergou, ao longo de muitos anos e de diversas maneiras, a mão poderosa e o cuidado de Deus. Quando então o Senhor lhe pede o seu filho, nesta jornada de 3 dias, ouve da boca do filho aquela pergunta que talvez nós não estaríamos preparados para ouvir. Pai, temos a faca e o fogo, a lenha, onde está o cordeiro? Muitas vezes, olhando esse texto, há um ímpeto interno, desejo de dizer assim: Abraão nessa hora tremeu as pernas, mas o que traz o texto bíblico para nós é que Abraão respondeu: o Senhor proverá. O Senhor dará o que for preciso. Ele nos dará um cordeiro. Abraão foi provado na sua fé. E o que nós podemos ver ao longo dessa história é que em meio à provação que ele recebeu do Senhor, ele saiu de uma maneira muito transformada e para melhor. Quando somos provados pelo Senhor em nossa fé, Deus de antemão sabe a fé que temos em nosso coração. Deus de antemão conhece e nos dá munições, condições suficientes para enfrentarmos aflições que fora da fé jamais conseguiríamos suportar. Por isso podemos dizer sim, sem a fé que provém do Senhor, Abraão jamais teria feito o que fez. Mas foi pela fé. E o autor da carta aos Hebreus nos explica com grande profundidade. Abraão creu que este Deus que lhe havia dado Isaque como filho e herdeiro, tinha poder para ressuscitá-lo dentre os mortos. Por isso Abraão não temeu. E se nós tomarmos as palavras de Abraão, podemos entender com ele, ou aprender com ele, que sim, o Senhor providenciou um cordeiro. Não apenas o cordeiro que estava ali ao lado, enroscado em arbustos, o cordeiro que foi sacrificado naquele momento de provação de fé. Mas podemos aprender a partir de Abraão, que este pai, que é chamado para sacrificar o seu filho, pode figurar, noutro momento, o drama da narrativa bíblica, onde o próprio Deus, o Pai de todas as luzes, oferece o seu próprio filho em sacrifício. E ainda quando estava a ponto, antes da sua agonia derradeira, ele olha ao Pai e diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Contudo, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Estimados irmãos, nas provações da qual Cristo passou, como o Cordeiro de Deus, não houve oportunidade para ele deixar, ou alguém outro que substituísse o seu lugar na cruz. Não há outro.
Realmente a Bíblia é clara em afirmar isso para nós. Porque não há outro que possa ser mediador entre Deus e os homens. Não há outro nome pelo qual importa diante de Deus a nossa salvação. É por isso que ao nome de Jesus, todo aquele que crê tem a vida eterna. Quando nós observamos, estimados irmãos, na história de Abraão, o que provém de Deus, embora possa surgir ou surtir em muitos corações momentos de aflição, essas aflições não são para a nossa destruição. Muito antes, pelo contrário, elas nos fortalecem a vida cristã e elas mostram para nós o tamanho da fé que Deus de antemão tem plantado em nossos corações. Ao olharmos para a história do Evangelho de hoje, nós vemos Jesus saindo após o seu batismo e sendo levado pelo Espírito Santo para o deserto, onde foi tentado durante 40 dias. Batismo e tentação, dois temas tão fortes colocados lado a lado pelo evangelista Marcos. Nós já havíamos meditado em semanas anteriores acerca deste Deus que se manifesta e aponta Cristo como aquele que lhe traz muita alegria, o qual nós precisamos aprender e obedecer às suas palavras. Mas aprendendo com Cristo e nas suas palavras, como ouvimos na semana passada, vemos que imediatamente após o batismo, ele segue para um momento de grande provação no seu ministério. Jesus está no deserto e ali depois de 40 dias sentiu fome e imediatamente o inimigo, o diabo, aparece para lhe trazer um alívio imediato em suas aflições. O evangelista Marcos não traz detalhes de como ocorreu os passos dessas tentações. Mas nós sabemos muito bem, pelos evangelistas Mateus e Lucas, que em 3 momentos diferentes, o diabo propôs para Jesus um alívio das suas aflições. No primeiro momento, oferecendo pão para quem estava sentindo fome. Num segundo momento, oferecendo brilho, reconhecimento para quem no início do seu ministério ainda não era perfeitamente identificado como Messias. E por fim, mexendo no ego, oferecendo oportunidade de poder e controle, quando disse: se prostrado me adorares, te darei todo esse mundo, tudo isso é meu. Ora, estimados irmãos, é importante darmos atenção a essas palavras do inimigo que aparecem nos outros evangelhos. O inimigo, Satanás, em meio às aflições, aparece como o bom cordeiro, aparece como aquele que traz alívio imediato e que oferece uma vida mais tranquila e fácil. Aquele que apresenta um atalho para que nós saiamos da caminhada da cruz, deixemos de lado aquilo que nos incomoda e que tomemos de fato a glória, o prazer e a alegria que tanto ansiamos. Voltando para o nosso texto da epístola, é importante estarmos atentos ao que o apóstolo Tiago nos coloca. Diante das aflições, é, portanto, necessário estar atento para a fonte daquele que nos oferece, ou em meio às aflições, força para seguir avante o nosso compromisso, o nosso chamado, ou daquele que propõe para nós um alívio imediato,
uma fuga das nossas responsabilidades. Se nos confundirmos, podemos, num primeiro momento, estarmos livres das pressões, das responsabilidades, mas cultivarmos engano e morte para nós mesmos. Conforme o versículo 14 de nossa epístola, o apóstolo nos diz: quando as pessoas são tentadas, elas são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. E o tentador, o diabo, traz consigo o pecado e faz com que esse pecado, depois de maduro, produza de fato morte. Não se enganem, meus queridos irmãos. Sim, estimados irmãos, neste mundo passamos por aflições, e essas aflições, em muitas das vezes, são provocadas, têm a sua causa em nossa velha natureza, em desejos que brotam do nosso coração e da nossa mente, que muitas vezes tentam, por engano, nos levar para longe do Senhor, nos plantar dúvidas no coração acerca da misericórdia e do cuidado de Deus. Em meio a estas tentações, precisamos aprender, por fim, como o salmista desse dia: nas aflições, eu volto ao Senhor. Como diz Davi no nosso texto de hoje: ó Senhor Deus, a Ti eu dirijo a minha oração. Deus meu, eu confio em Ti. Me salve. Não deixe que os meus inimigos se alegrem, pois os que confiam em Ti não sofrem as derrotas. Ensina-me os Teus caminhos e faça com que eu os conheça bem. Me ensine a viver de acordo com a tua vontade. Eu sempre confio em Ti. Lembra da Tua bondade, do Teu amor, que tens mostrado desde os tempos antigos. Guarda a minha vida e esqueça os meus pecados. Estimados irmãos e irmãs, essa é a oração que nós devemos fazer diante do Senhor. Quando, em meio às aflições, se estamos em dúvidas quanto ao seu propósito, voltemos os nossos olhos para aquele de onde provém tudo o que é bom, segundo o texto da epístola. Se vem do Senhor, é para nosso crescimento. Se vem do Senhor, é para fortalecer os nossos pés nessa jornada e não sermos tirados daqueles que serão contados no dia do juízo final como herdeiros da vida eterna. Precisamos, portanto, quando nos sentimos fracos e sobrecarregados, pedir: Senhor, Te coloques do meu lado, estenda sobre mim a Tua mão, me proteja e me levante, caminhe comigo essa jornada, para que eu não sucumba em meio ao caminho, mas que, amparado por Tuas mãos, justamente com todos aqueles que no céu gozam da vida eterna, possa também em minha jornada seguir firme, seguro de que estás comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Que eu e vocês, firmados nessa certeza de que o Senhor caminha conosco, fazendo uso dos recursos que Ele nos dá, Sua palavra, a segurança pelo batismo e a força pela Santa Ceia, possamos compartilhar também com outros palavras de orientação. Em meio às aflições, estejam atentos, que elas sejam sempre para vocês um motivo de crescimento espiritual e não de afastamento da presença do Senhor. Assim sendo, vivamos seguros neste que nos acompanha e nos fortalece dia a dia pelo seu Espírito. Amém. Nos coloquemos de pé. E a paz de Deus, que é maior que a nossa compreensão humana, guarde e preserve nossas vidas por Cristo nosso Senhor e Salvador. Amém. Podem sentar-se? Durante a oferta, o recolhimento das ofertas... Volta mais um. Isso. Queremos agora convidar os que vieram preparados para trazer ao altar do Senhor a sua oferta de gratidão
E durante o recolhimento das ofertas, nós cantaremos o hino de número 31, Se Aquela Cruz Falasse. Se aquela cruz falasse como Cristo morreu, daria a todos nós maior lição de amor. De sangue foi manchado, os pregos suportou, ergueu sobre o Calvário Jesus Salvador. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. A cruz foi escolhida para o mal combater. Jesus foi condenado, mas nenhum crime fez. De joelhos ante ela posso recordar do amor que Deus em Cristo por mim demonstrou. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. Temos motivos de oração para colocarmos? Pela família, Deus continue guardando Kelly e família. Oração pela família da Juliene lá. Pela recuperação também de saúde, de matrimonia de Minas e o filho. Ele sofreu um acidente de carro e ele ficou gravemente ferido. Qual o nome deles? Carla Daniela, acho que é Vinícius. É Vinícius. Carla, Daniela e Vinícius. Também pela vida, saúde de Juliene e a família Fernandes em Campos Elíseos. Por tua família, cuidados. Também aos que nos acompanham neste momento de culto, seus pedidos e orações particulares pode colocar diante do Senhor e como um grande corpo, uma família, nesse Senhor, por causa de Cristo, nós elevamos a Ele nossas petições. Nos colocamos de pé. Maravilhoso e eterno Deus, graças te damos por teu cuidado com cada um de nós, não permitindo, ó Pai querido, que em meio às aflições deste mundo nos percamos, deixemos os teus santos caminhos. Reconhecemos, Senhor Deus, que muitas vezes demos ouvido à nossa natureza humana, à nossa vontade corrupta, gananciosa ou ociosa. Não guardamos a tua palavra, os teus mandamentos em nossas vidas. E muito mais ávidos em acusar, esquecemos de reconhecer os nossos pecados e buscar em ti o verdadeiro perdão. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque hoje
reconectados à tua casa e à tua família, como ouvimos e confessamos no início deste culto, nós recebemos força de Ti para reconhecer as obras de Satanás e rejeitá-las de nossas vidas, para reconhecer a nossa fragilidade e nos agarrarmos na Tua providência. Ensina-nos a aprender como Abraão e tantos outros pais na fé, como tantos outros homens e mulheres, a seguir em frente, ainda que o mundo não reconheça e não enxergue a esperança, ainda que o mundo não perceba e não aceite a Tua providência. Por Cristo Jesus, sustenta-nos, ó Pai, para buscarmos e recebermos com alegria o Cordeiro da Providência. Ajuda-nos, como Teu santo povo, para que, movidos pelo Teu Evangelho, não fiquemos acomodados guardando esta mensagem de salvação para nós mesmos, mas sabendo, Senhor, neste tempo de quaresma, nesse tempo de recolhimento espiritual, no momento em que há tanta necessidade de recolhimento físico, ajuda-nos, ó Pai, a compartilhar da alegria que a cruz da Tua salvação oferece para todo ser humano, para este mundo que caminha em direção ao seu julgamento. Pai querido, nós Te damos graças e louvor pelo presente da vida, todos os aniversariantes dessa semana que vivem um novo ano de vida diante de Ti. Guarda-os e proteja-os, Senhor, em Teus santos caminhos, e diante das aflições, não permita que eles sejam confundidos. Aos que estão enfermos, aos que estão buscando, Senhor, recuperação física e emocional, aos que estão enlutados, ó Pai, aqui listados, citados alguns deles, acolha as suas vidas e suas necessidades de amparo, de força espiritual, de recuperação física de suas enfermidades, que sejam também diante de Ti sustentados e apoiados por pessoas comprometidas, Senhor, com a saúde, com o bem-estar, com o cuidado emocional e o cuidado espiritual. Usa-nos, ó Pai, segundo a riqueza dos dons que Tens derramado sobre nós, a Tua Igreja, para sermos a Tua presença e o Teu braço acolhedor a estas vidas. Pai querido, guarda as nossas famílias em meio às rupturas, dificuldades nos relacionamentos. Não permita, Senhor, que em meio a estas aflições sejamos deixados para longe de Ti. Muito antes, pelo contrário, Pai, nos sustente pelo Teu perdão, nos sustente pela Santa Ceia, nos sustente, Senhor, pela Tua palavra, para que sigamos em frente, com a cabeça erguida, santos e irrepreensíveis diante de Ti, e que não estejamos sós, e que não vivamos esta alegria sozinhos e para nós somente. Guarda, ampara em nossos lares nossos filhos, a fim de crescerem no conhecimento e no temor verdadeiro que provém de Tua palavra. Proteja aos professores, aos alunos, profissionais de educação, neste ano letivo, em meio aos desafios que continuam a enfrentar diante da pandemia. Guarda nossas cidades, nossas famílias. Guarda, Senhor, para que haja condições de trabalho e que o nosso sistema de saúde não entre em colapso, como vemos acontecer em tantas outras cidades e estados de nosso país e pelo mundo afora. Dê sabedoria às nossas autoridades, em todas as esferas,
que trabalhem em favor e benefício do povo, este povo que é teu, Senhor. Recebe em teus braços as nossas vidas, acolha também em tuas mãos as nossas ofertas de gratidão. Faze, Senhor, com que sejamos bons gestores dos recursos materiais e humanos que tu colocas ao dispor na tua igreja. E dá-nos, ó Pai, na tua mesa, neste banquete, a reconciliação e a força que anime os nossos corações para viver e testemunhar da salvação que temos em Ti. E por fim, no dia derradeiro, sermos contados e acolhidos com todos os santos de todos os tempos, aqueles que, assim como nós, viveram e assim também queremos nós vivermos esta fé salvadora por Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Queremos, antes de nossa preparação à Santa Ceia, clamar ao Senhor, nas palavras do Salmo 51, o ofertório para esta noite. Em ó Deus, um puro coração, e renova em mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem retires o teu Espírito Santo, para dar-me a alegria da tua salvação e mantém-me de espírito voluntariamente. O Senhor seja convosco e contigo também. Elevai os corações, ao Senhor os elevamos, rendamos graças ao Senhor nosso Deus, é digno e justo. É verdadeiramente digno, justo do nosso dever, que em todos os tempos e em todos os lugares te demos graças ao Senhor Santo Pai, onipotente e eterno Deus, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, que venceu os assaltos do diabo e deu a sua vida em resgate por muitos, a fim de que, com os corações limpos, possamos ser preparados com alegria para celebrar a festa da Páscoa com sinceridade e verdade. Portanto, com os anjos e arcanjos e com toda a companhia celeste, louvamos e magnificamos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre, dizendo... Mais um. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus dos exércitos. Os céus e a terra estão cheios de sua glória. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Bendito, bendito, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Amém. Oremos em conjunto a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós.
para a remissão de todos os pecados. De modo semelhante, depois da ceia, ele tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vós, para a remissão de todos os pecados. Fazei isso quantas vezes o comerdes e beberdes, em memória minha, diz o Senhor. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Cantamos. Pode avançar? Mais um. Cantamos o hino Cordeiro Divino. Cordeiro Divino, morto pelo pecador, se compassivo. Cordeiro Divino, morto pelo pecador, se compassivo. Cordeiro Divino, morto pelo pecador, a paz concede. Amém. Podem sentar-se. Queremos convidar para vir à mesa do Senhor todos que estão preparados e preparadas para receberem o pão e o vinho, o verdadeiro corpo e o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus. Convidamos para vir aqui à frente e posicionar-se 3 pessoas de cada momento. Aqueles que estão distantes, são membros da Igreja Luterana, tendo o desejo de participar da Santa Ceia, entre em contato com o pastor luterano mais próximo, ou a mim, ou a nossa congregação, nos convide e nós teremos o prazer de estudar junto e também celebrar com vocês esse momento da Santa Ceia. Deus abençoe a participação de cada um dos irmãos aqui presentes. Amém. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar teu nome na amplidão. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, Nosso Senhor e Salvador. grandioso és tu. Condições para viverem Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar por bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ouvendo além montanhas altaneiras, o teu poder e glórias proclamar. Então minha alma canta-te, Senhor.
morte em favor de vós, para o perdão dos pecados. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, Verdadeiro corpo, verdadeiro sangue, guarde, anime, fortaleça cada um de vocês nesta fé salvadora. Permita-o sempre dar fiel testemunho. E em meio às aflições que enfrentam, sejam guardados por poder gracioso do Senhor. E paz, Ele os acompanha. Agora e sempre. teu amor, Jesus ali morreu e me livrou do jugo do pecado e a morte, as hostes infernais venceu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Esteja com cada um de vocês e permita-nos crescer no conhecimento da verdade, a palavra do Senhor, guarde e protege os seus corações. Que esse verdadeiro corpo e sangue guarde e anime e fortaleça cada um de vocês nessa fé verdadeira. E permita-os que em meio às aflições sejam fortalecidos pela presença e companhia do Senhor e Salvador Jesus. Com paz, o Senhor nos acompanhe, agora e sempre. Quando afinal em esplendor e glória Jesus abriu as portas da mansão, eu quero estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração. E eu cantarei eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Eu cantarei eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu. Nos colocamos de pé e demos graças ao nosso Deus. Aprendendo com o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, onde diz: cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Demos graças ao Senhor e oremos. Senhor Deus e amado Pai Celestial, muito obrigado por nos receberes em Tua santa presença. Pedimos que continues dia após dia renovando nossa fé e esperança. Guarda cada um de nós e nos dê espírito inabalável. Em Teu nome, nós pedimos e agradecemos por Cristo nosso Senhor e Salvador. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto
e vos dê a sua paz. Amém. Podem sentar-se? Nessa semana, amanhã, dia 21, nós estaremos lá em Duque de Caxias, pela manhã, às 10 horas, e às 18 horas em Campos Elíseos. Na terça-feira próxima, às 19 horas, nós teremos nosso estudo bíblico, e também na quinta-feira, terça e quinta-feira, por enquanto, esse período de quaresma, e até que a gente tenha plena liberdade de poder fazer as visitações. As visitas, nós, por conta do tempo, né, nós vamos mais à frente tirar o estudo de quinta-feira online, né, e colocar para fazermos então esse horário para visitações, né, tanto aqui quanto lá na região de Campos Elíseos e Duque de Caxias. Então, por enquanto, esses são os avisos. Hoje, né, já deve estar ocorrendo o culto de abertura do distrito, né, projeto dos jovens, o culto de abertura, e esse encontro está acontecendo hoje através de uma live. Então, imagino, nós não podemos participar, mas isso fica gravado, e aí também temos a oportunidade de acompanhar, né, pelo Facebook e pelo YouTube, também essa live do culto de abertura preparado pelos jovens de nosso distrito. No mais, seriam esses aí os nossos avisos. Cantamos o hino de número 180, Louvai ao Senhor. Concluímos com louvor o nosso culto, abençoados. Mais um. Concluímos com louvor nosso culto, abençoados na palavra do Senhor. Fomos todos confortados, sua bênção dispensada seja sempre renovada. Continue em nosso lar este culto a Deus rendido. Seja todo o nosso andar um servir agradecido. Seu Espírito nos guie e as veredas alumie. Queiras, Deus, abençoar a saída como a entrada. Dá-nos pão e bem-estar, tua ajuda na jornada. Vem por morte venturosa, dar-nos vida gloriosa. Amém.